Olá, Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série especial dedicada sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela, conversa conosco a jornalista Rose Nogueira, que eu peço que a Eleonora faça, então, as honras da casa para ela. Rose, seja muito bem-vinda. Rose Nogueira, jornalista, e vai falar conosco aqui sobre as suas memórias, o que viveu a partir do golpe de 64. Eu vou começar perguntando onde você estava no 1º de abril de 64. Olha, no 1º de abril de 64, eu estava no centro de São Paulo. Exatamente o que eu me lembro, mais me lembro, foi na Praça do Patriarca. E tinha muita gente. Foi o tempo, eu tinha 18 anos, o tempo em que eu andava para lá, para cá, indo nos jornais, nas revistas, porque eu queria ser repórter. Naquele tempo lá, não tinha faculdade de jornalismo, né? A gente era a foca de alguém e ficava na profissão, era assim. E aí aprendia. E então, eu estava no centro, na Praça do Patriarca, e todo mundo usava, como hoje usa o celular, usava um radinho de pilha, que chamava radinho espica, e pendurava assim no pulso, muita gente e tal. E estava todo mundo ouvindo assim, falando muito, gritando, e alguém dizendo, é 1º de abril, é mentira. Teve isso aí, né? Ali do pessoal da Praça do Patriarca, e eu não estava entendendo tão bem, embora lá na minha casa, meu padrasto fosse contra o golpe e falava, olha, a situação é ruim e tal. E nós amávamos lá em casa o Jango, a Maria Tereza e tudo isso. Então, foi um sofrimento, além de tudo, muito grande, porque era também, vou chamar de sentimental, para não chamar de político. Então, foi assim mais do que um balde de água fria, foi mais do que uma pancada na cabeça, foi uma pancada no coração. Então, e ali, eu ainda ali na Praça Patriarca, mas isso era o anterior, na Praça Patriarca, eu via todo mundo e fui perguntar o que está acontecendo, o que está acontecendo. E aí me disseram, tem golpe militar, o Jango caiu, o Jango falava assim, o Jango fugiu, o Jango saiu, e o país está sem governo, falavam assim. E muita gente falava, é mentira, é 1º de abril, gente. Então, teve isso também. Eu me lembro muito bem desse alvoroço, um certo alvoroço na Praça do Patriarca. Depois me disseram que, e aí eu vi algumas matérias, que lá na Praça da Sé, ali como é que chama? Perto da Faculdade de São Francisco, já naquela área ali, tinha tido um protesto, um tumulto, e que a polícia chegou batendo. Mas o que eu me lembro, o que eu vivi era o rádio de pilha de todo mundo, igual o celular de hoje, e ouvindo as notícias e falando muito. Muita gente com medo e muita gente dizendo que era mentira. E da Praça do Patriarca, para onde você foi? Voltou para casa? O que aconteceu depois? Aí, olha aqui, voltei para casa, e naquele tempo todo mundo ouvia muito o rádio, né? O rádio era o principal veiculador de notícias. E aí, em casa, então, meu padrasto estava muito chateado, ouvindo o rádio, assim, o meu irmão mais velho também, e, de repente, eu acho que foi nessa hora, um pouco depois, que teve um discurso
eles botaram um áudio do Carlos Lacerda, lá do Rio, dizendo assim, Almirante Aragão, que ele era golpista, Almirante Aragão, cachorro, vem aqui, que eu também tenho revólver. Ele falava assim, e aí meu padrasto, meu pai, me disse, é o Carlos Lacerda, aquele louco lá do Rio de Janeiro. Então, isso é o que eu me lembro do dia 1º de abril. Fora, em casa, aquela história, eu falei, pois é, tinha gente dizendo que é mentira, é dia da mentira, né? É o dia da mentira, tudo isso não é mentira? Aí ele falou, não, não é, isso já vinha acontecendo, a gente já vinha farejando um golpe de Estado, que eles chamavam de revolução. E quando é que caiu a ficha para você que estava acontecendo, da dimensão do que estava acontecendo? No mesmo dia foi aquela surpresa, aquela coisa, e aí foi caindo bem a ficha, não é? Então, foi caindo muito mais. E um pouco antes de eu estar na Praça Patriarca, eu creio que ainda foi no dia 1º de abril, que a gente via toda hora isso, aquelas marchas com Deus, pela família, tal, de mulheres católicas e tudo. Eu não sei se foi nesse dia que teve uma marcha dessas, se foi um pouco antes. E eu me lembro das faixas, daquelas mulheres falando muito. Você disse que queria ser jornalista, por quê? Porque, bom, eu sou curiosa, em primeiro lugar. Xereta, como dizia minha mãe. Mas, mais do que isso, desde menina, eu escrevia muito. Eu adorava escrever tudo que eu estava vendo, uma tempestade, uma situação, e comecei a escrever poesias, e eu estudava no colégio de freira, e as freiras, a minha redação de português, elas algumas vezes puseram no corredor, assim, como exemplo, eu era a primeira aluna, das primeiras em português, e eu escrevia muito e lia, gostava muito de ler. E então, aquela história de escrever, ao mesmo tempo as freiras não queriam que escrevesse nada que não fosse das matérias do colégio, e eu escrevia o que não era do colégio. E aí comecei a pôr na cabeça alguém falar, olha, quem faz isso é jornalista. E eu comecei a saber o que era jornalismo, o que eram jornalistas. E o meu pai, meu padrasto, quando eu entrei mesmo na profissão, ele falou para mim, minha filha, essa profissão tem muito bêbado. Então, muito boêmio, tal. Mas nunca me exagerou em nada, ninguém. E eu fui caminhando, não é? Trabalhei na Editora Abril, na revista Intervalo, como eu era registrada como secretária, mas o Alberto Maduar, que era o diretor de redação, o Abrão Berman, que era repórter, o Itamar, não sei o sobrenome dele, que era repórter também, o Carlos Coelho, me botaram na reportagem já, mas era pouquinho, fiz pouca coisa. E aí, alguém lá da Abril me falou para ir no jornal Shopping News, que ficava ali do lado, na rua Quirino de Andrade, e o chefe de redação era não outro que Hermínio Saqueta. E eu fui foca do Hermínio Saqueta, tive esse privilégio. Então, ele era muito bravo e tal, mas todos sabem que ele era um cara da esquerda, né? Não era do partidão, muito pelo contrário,
mas aí me explicou toda aquela briga da esquerda, foi muito paternal, ao mesmo tempo que me ensinou tanta coisa em jornal, em jornalismo, que até hoje eu uso muita coisa que aprendi com ele. Aprendi a editar matéria, por exemplo, sem perder conteúdo. E a primeira entrevista grande que eu fiz, deu uma página no Shopping News com crédito e tudo, foi com o Anselmo Duarte. Ele me falou, eu falei, o cara da Palma de Ouro, a Palma de Ouro, mas agora ele está fazendo um outro filme que chamava Veredas da Salvação. E eu fui entrevistar o Anselmo Duarte naquele prédio que chama, acho que Avenidas, em frente à Câmara Municipal, onde tem uma padaria chamada Palma de Ouro, em homenagem a ele até hoje, né? E foi o máximo para mim, quer dizer, eu me considero repórter a partir do momento que o Audálio me falou, bem-vinda à profissão mais bonita do mundo. Mas, na prática, foi com o Hermínio Saqueta no Shopping News, e principalmente essa matéria que eu ficava olhando, assim, olhando, levei para casa, todo mundo me abraçou, então, aí eu virei jornalista. Como é que foi esse episódio com o Audálio aí? O Audálio Dantas, que enfim, presidente de sindicato, parlamentar, uma Depois, referência no jornalismo brasileiro, né? uma referência muito grande, meu grande amigo, grande amigo, companheiro. Eu, então, tinha 18 anos, fui na Editora Abril, que ficava no centro de São Paulo, na Rua João Adolfo, e fui parar na revista Quatro Rodas. E depois, olha que coisa, mais tarde eu fui repórter realmente de Quatro Rodas, meu ex-marido foi diretor de Quatro Rodas, Luiz Roberto Closier, e meu filho foi repórter de Quatro Rodas, o Cacá Closier, aquele piloto campeão. Então, mas eu entrei assim, não sabia nem o que era, e estava o Audálio lá. E o Audálio, aí eu olhei, ele falou, o que é, menina? Me chamavam tudo de menina, viu? O que é, menina? Eu falei, sabe o que é? Eu queria falar para o senhor que eu queria ser repórter. Como é que eu faço? Eu posso trabalhar aqui? Ele falou, não, aqui não tem lugar para principiante. A gente chama de foca, ainda falou foca. Eu falei, o que será isso, né? Aqui a gente não tem lugar, infelizmente, né? Eu falei, tá bom, muito obrigada. E fui embora e entrei no elevador para ir embora. Ele entrou atrás de mim, tinha umas 3 pessoas assim a mais no elevador. Ele entrou atrás de mim e falou, menina, do que é que um jornalista mais gosta? E eu fiquei assim meio sem jeito, e falei, acho que é de notícia, né? De novidade. Ele falou, não, o que um jornalista, falou bem bravo assim até, não, o que um jornalista mais gosta é de outro jornalista. E deu uma gargalhada. E aí me deu um abraço, assim, rindo, e falou para mim, bem-vinda à profissão mais bonita do mundo. Aí, desde esse dia, eu me sinto repórter até hoje. É isso. Rosa, você falou que foi foca, né? Aprendiz ali do Saqueta. Você diria que foi aí que começou a sua formação política? Ou conte um pouco da sua formação Não, política e como então, você se engajou na resistência à ditadura militar? então, mas tem um pouquinho que falar antes do Audálio, que desde esse dia eu acompanhei o Audálio e ele me acompanhou. Eu trabalhava na TV Cultura, era editora de Internacional, quando o Vlado foi assassinado. E o Audálio foi fundamental na nossa luta, fundamental na luta contra a morte do Vlado, que claro que a gente não acreditou que ele tinha suicidado, sabia que tinha sido assassinado,
e o Audálio é que correu para todo lugar. Ele era presidente do sindicato, era fantástico, fantástico o trabalho que o Audálio fez contra o assassinato do Vlado, né? Depois, com Dom Paulo Evaristo também, o culto ecumênico na Praça Sé, que reuniu tanta gente e era ditadura, e ninguém teve medo, foi todo mundo para lá. Os jornais, inclusive, tudo. E eu acho até que aquilo balançou um pouco bastante a ditadura, né? Porque depois do Vlado, ainda no mês de janeiro de 76, mataram um metalúrgico, que é o Manuel Fiel Filho, né? Então, o culto ecumênico foi para acabar com isso e tudo, foi contra a tortura, foi tudo isso, e o Dom Paulo Santo, né, que levou para frente, junto com o rabino, sobe o reverendo James Wright, e, claro, com o Audálio junto, né? E nós, né? E nós. Você tinha me perguntado? Sim, sobre a sua formação política. Sim. Em 75, você já tinha passado por uma prisão em 68, enfim. Como é que foi a sua formação política e como você se engajou na resistência à ditadura militar? Como é que aquela menina que estava meio perdida na Praça do Patriarca, lá, entre o pessoal que ouvindo radinho de pilha, se transformou numa militante em defesa da democracia e contra a ditadura militar? Então, eu falei do Hermínio Saqueta, né? E nessa época, ali na Editora Abril, porque era nem um quarteirão de distância, eu conheci uma pessoa maravilhosa que fez essa foto ali de mim, que era o Paulo Viana. O Paulo Viana era do Partidão. E aí o Saqueta já tinha me falado essas coisas de um lado do outro, e eu ainda falei para ele, mestre, eu estou apaixonado. Ele falou, ai, que bom, que lindo. Eu falei, então, mas tenho que falar com o senhor, porque eu falei baixinho, ele é do Partidão. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, é. Ele falou, olha, filha, só tem uma coisa para falar nesses casos. Siga o teu coração. Então, quer dizer, esse lado bonito, generoso dessas pessoas com quem eu cruzei nesses momentos foi fundamental para você chegar, eu não, como é que chama? Eu não vou falar teoria marxista, não. Eu lia um pouco de teoria e tudo e tal, mas de chegar a me considerar de esquerda, né? Então, e a partir daí, eu sempre estive do lado de qualquer movimento, qualquer coisa, né, que fosse à esquerda, e contra a ditadura imediatamente, né? Era um absurdo. Quando a gente lia aquelas notícias, os jornais favorecendo, né? Então, dava assim, uma contradição dentro da gente, né? E depois de lá, eu fui do Shopping News, eu fui para a Folha da Tarde. A Folha da Tarde, naquela época, vocês devem saber, a empresa lá, Folha da Manhã, abriu um jornal meio alternativo, que era a Folha da Tarde, né? Então, podia ser, assim, quase de esquerda, vou chamar. Então, eu fui para lá para cobrir cultura e variedades. Aí já era 66, já era a época, sabe do quê? Dos protestos, dos festivais de música de protesto, do começo das passeatas e tudo. Então,
aí eu já cheguei perto desse mundo de maneira mais, como é que chama? Não vou chamar de militante, porque eu sempre fui jornalista, mas conhecendo melhor, né? E, naturalmente, do meu lado da história. Que cobertura você lembra, assim, que foi marcante nesse período? Ah, foi... eu cobria os festivais, como ele disse, né? Então, teve as músicas do Chico Buarque, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, eu entrevistava toda essa gente e ficava muito claro. Gilberto Gil, nossa, muito claro a disposição de combater a ditadura através da arte, como eles podiam. Lembro uma vez que estava na frente do Teatro Record, que ficava na Consolação, e desceu uma passeata de estudantes, assim, e contra a ditadura e tal. E depois o festival que era no auditório, lá no Teatro Record, foi normal, entende? Cada um apresentando sua música lá e tudo, eu não sei, e essa passeata desceu, né? Então, eu entrevistava mais as pessoas do que outra coisa. Uma outra coisa foi o balcão, o teatro Ruth Escobar, que ela transformou, teve que fazer uma reforma incrível para baixo, entende? A peça O Balcão, né? E veio um diretor espanhol para dirigir. E eu fazia essas coisas. Agora, teve uma matéria que foi muito doida, engraçada. A Rainha Elizabeth ia chegar no Brasil, né? Chegou no Brasil em 68 e estava aquele burburinho de novo que ia ter um acontecimento horrível, tal, que foi o ato 5, que os caras, e que eles estavam esperando a rainha ir embora para fazer uma coisa horrível. E aí, a ideia não é minha, não. A ideia foi do Frei Beto. Ele era nosso chefe de reportagem, fantástico. Uma pauta do Beto, eu tinha medo de não conseguir fazer uma matéria, porque a pauta dele sempre seria melhor que a minha matéria, né? E aí ele teve uma ideia muito engraçada para eu fazer uma matéria de ficção. Era a Rainha Elizabeth sendo entrevistada pela Hebe Camargo, que tinha um programa de auditório lá na TV Record, que era muito popular, e que ela perguntava assim coisas, como a gente sabe, né? Às vezes inconvenientes e tal. Então, aí ela era a Hebe Camargo entrevistando a Rainha Elizabeth. É hilário, né? Que ela bate no joelho da rainha e eu também cobri um pedaço da rainha no dia anterior, o outro. Aí, rainha, o que que a senhora pensa da minissaia? A minissaia americana tinha acabado, né, estourando no mundo em 67, com a minissaia era inglesa, né? Então ela batia no joelho e tal. É uma matéria de ficção completamente louca. E todo mundo lá na redação queria dar um pitaco e tal, foi muito bom, porque tinha muito acréscimo, tudo de piada, muito engraçado, né? Aí, o melhor dessa matéria não foi só isso. O melhor dessa matéria, falei com ele outro dia, foi a charge do Chico Caruso. O Chico Caruso também trabalhava na Folha da Tarde com a gente, era o ilustrador, e o programa da Hebe era patrocinado por uma geladeira que chamava Vitória Regia. E aí a charge do Chico é assim: olha, gente, ela é bisneta da Vitória Regia, da minha geladeira. Então, era uma matéria assim surrealista,
e foi muito legal, muito gostoso. E no outro dia, uma estudante de jornalismo disse que localizou e ia me mandar a matéria, né? E a rainha depois foi embora e, em seguida, teve o ato 5. Foi assim, né? Agora, E aí? Bom, desculpa, eu ia falar, a cobertura da rainha também foi incrível para todo mundo. Eu não sei quem botou a rainha, ela veio inaugurar o MASP, e eu não sei se era pedra inaugural, já tinha, acho que já tinha como é? O prédio. Ela veio inaugurar, lá embaixo, fotografaram ela, essa parte eu não fui. Fotografaram ela ali no mirante, né, da Avenida Paulista, e alguém levou duas modelos, duas moças, vestidas de mini saia e com o vestido era da bandeira da Inglaterra, assim. E não pode, né, o protocolo não deixa. E as duas chegaram assim, ficaram do lado dela assim, e saiu a foto. Eu acho que é do Jornal da Tarde, eu não tenho certeza, né? Agora, no Jornal da Tarde tinha o maravilhoso Inajá de Souza, né? Que a avenida ganhou o nome dele, tinha que ganhar muito mais. Ele era repórter também e estava na cobertura da rainha com a gente. E aí, a primeira coisa que fizeram com a rainha, essa que eu fui, foi levar no Terraço Itália, lá no Terraço Itália, para ela ver São Paulo, né? Conhecer São Paulo. E ela ficou um tempão olhando assim, e a gente que estava no chiqueirinho, lá, a imprensa, só tinha foto dela de costas, né? Não tinha. E aí o Inajá falou, peraí, rainha, ele falou, ô rainha, rainha, olha para cá, olha para cá, a imprensa está aqui, nós estamos trabalhando. E ela, o barulho, o Psyu, olhou. Quando ela olhou, viu tanto fotógrafo, cinegrafista e tal, ela sorriu, né? Aí todo mundo teve a foto da rainha sorrindo com a cidade de São Paulo atrás, que era a foto que todo mundo queria. Então, o Inajá fazia coisas assim, maravilhosas. Muito legal. Mas aí você falou que teve a visita da rainha e, em seguida, o AI-5. Como a repressão chegou a você? O que aconteceu? Como Depois, aconteceu? eu fui presa em 69. Hum. No ato 5, naquele dia do ato 5, no jornal, chegou um telegrama, né, porque era tudo telex, né? Chegou o telegrama dizendo quais eram os professores da USP que tinham sido afastados pelo ato 5. Era uma série grande, inclusive Fernando Henrique. Então, a gente ficava olhando ali no mural, aqueles nomes todos, né, foram afastados no dia do 5, um dia depois, assim, né? E aí a coisa começou a apertar um pouco, né? Então, mesmo lá no jornal, teve que baixar um pouco o tom, né? Porque a Folha da Tarde era um jornal alternativo, não porque a empresa gostasse, mas porque tinha mercado. Era o jornal que os estudantes liam, era o jornal que dava essas coisas, entende? Que dava muito, que era a minha área, muito variedades, cultura e tal. Então, era um jornal alternativo. Depois do ato 5, sabe o que aconteceu com a Folha da Tarde? Bom, todo mundo foi demitido e tal. O que aconteceu foi que logo depois, né, um pouco depois, um ano depois, ele virou porta-voz da ditadura, né? Virou o jornal mais reacionário que tinha, né? E, e, e eu não sei como, né? E o leitor, como é que faz, né?
Então, de público, entender de público, de nicho de mercado, como eles falavam, né? Aí foi para a direita total, e, segundo, teve também na redação, mas um pouco depois do ato 5, um pessoal que falava abertamente que era ligado com o DOPS, né? E, nessa época, eu estava grávida, e eu me casei com o meu editor da Folha da Tarde, o Luiz Roberto Closet, e eu estava grávida. E então, não tinha muita coisa, assim, comigo, fazia muito pouca coisa. E o meu filho nasceu dia 30 de setembro de 69. E eu fui presa em 4 de novembro de 69. Tinha 34 dias. E a Folha, eu estava em licença maternidade, naturalmente, e depois, anos depois, quando eu fui procurar lá a minha ficha para ver coisa de aposentadoria, eu descobri que a Folha tinha me dado abandono de emprego. E fiquei muito chateada. Sabe por quê? Porque é inútil. Era uma punição, né? Abandono de emprego, de raiva. Para quê? Nunca abandonei o emprego. Eu estava tendo nenê, eu estava no hospital, eu estava na licença maternidade. Então, que história que era essa? Aí eu peguei a ficha, nem acredito até hoje, porque, na verdade, eu gostava muito de trabalhar na Folha da Tarde naquele nosso tempo, né? Então, foi isso. E da Folha da Tarde, eles prenderam várias pessoas. Eles me prenderam o Luiz Roberto, meu marido, o delegado Fleury, do Esquadrão da Morte, que veio prender a gente. E falou assim: eu vivo falando que eu acho que a coisa mais poderosa do mundo é a maternidade. Por quê? Eles chegaram de noite, assim, bem tarde, e eu tinha um nenê de 1 mês, né? E tinha passado por um parto bem difícil. E aí ele falou assim, vocês estão presos, tal. E falou para a turma dele lá: pega o moleque que a gente vai levar para o juizado de menores. E eu falei: não vai, não vai. Ele não vai para o juizado de menores, então eu não vou preso. Ele botou a mão assim na cintura, no revólver, falou assim: eu posso usar violência. Falei: pode, mas o que que muda? O que que muda? Eu não quero que ele vá. Ele não vai para o juizado de menores, vocês não toquem no meu filho. E o Closet, que já estava algemado, assim, perto da porta, falava assim para mim: ficar quieta. Não fiquei, não. Não fiquei. Falei: no meu filho, ninguém põe a mão. E nem sei o que me deu, não sei, eu não tenho essas reações assim. Eu falei: não põe a mão no meu filho. E era o delegado Fleury falando comigo. E aí ele fazia assim, bravo. E aí ele me deixou presa aquela noite, amarrada no braço do sofá, um bracinho de madeira, e levou o Closet, né? O Closet foi para o DOPS, eu não, fiquei no bracinho de madeira amarrada, com um cinto. E falou assim: ela só pode levantar daí se o moleque chorar. Eu me lembro ainda de uma das coisas que eu falei para ele, bem brava. Falei: não é moleque, é nenê, né? Eu falei: isso não é moleque, é nenê. E aí eu fiquei ali, só podia levantar para dar de mamar e se ele chorasse. É assim que foi a minha prisão, e não tem nada pior no mundo, pior. Não existe nada pior do que tirar filho da mãe. Não existe, eu tenho certeza. Ai, e tenho certeza, também por aquela reação que eu nunca tinha tido, nunca tive depois, que o sentimento da mãe é mais forte do que qualquer coisa, qualquer coisa.
Eu nem tive medo dele. Ele falou, posso usar violência? Falei, pode, mas o que que muda para você? O que que muda? Né? E depois também fiquei muito triste quando eu vi que a Folha botou abandono de emprego. Para quê? Estava me punindo? Para quê? Né? Então, essas coisas assim, agora ficou mais na moda, né? Depois do último presidente, aí do ex-presidente, a cultura do ódio. Então, a ditadura foi a cultura do ódio, e a gente sentiu diretamente, né? Então, é isso, não parecia um ser humano com outro ser humano, né? E o que aconteceu depois, Rose? Aí, então, depois, ele concordou, eles concordaram lá. Ah, eu falei, eu só vou com vocês, se só vou presa, se ele ficar com a minha família, meu filho, ficar com a minha família. Aí ele perguntou, onde mora sua mãe? Falei, na Vila Olímpia. Ele falou, é muito longe. Quem mais? Aí, falei, a minha sogra mora na rua Rego Freitas. Ele falou, então ele pode ficar lá. Isso já no dia seguinte, quando vieram me buscar. Ele fica lá porque é caminho para o DOPS. E aí, paramos na casa da minha sogra. Um deles, eles se chamavam, os caras do Esquadrão da Moto, era tudo no diminutivo. Luizinho, Zezinho, tudo assim. Um Zezinho deles, Nelsinho, sei lá, subiu comigo no apartamento da minha sogra e, infelizmente, ela não estava, mas estava a diarista. E aí ele me ditou um bilhete para deixar para ela, dizendo assim, Dona Celina, eu fui ficar com uma amiga no hospital que operou da garganta. Olha, quem é que recém-parida vai ficar no hospital com alguém, né? Ela desconfiou que alguma coisa errada estava acontecendo. E aí, à noite, teve na televisão a notícia, né, das prisões daquele dia, que foi um dia muito desgraçado, foi muita gente presa, lá do jornal também, né? E, como é que diz? Foi o dia que eles mataram o grande brasileiro, o incrível Carlos Marighella. Foi nesse dia, 4 de novembro, né? E a gente estava lá à noite nas celas, mulheres ficavam numa cela chamada Fundão lá, tinha 3 celas, ou 4 pequenas, e aí eles chegaram gritando assim, matamos o chefe, não tem mais chefe, matamos o chefe, assim, gritando, xingando, batendo com o pé nas portas das celas e tal, e dando risada. E aí o pessoal começou a gritar, é mentira, mentira, isso não, é para assustar a gente. Eles fazem isso, para assustar a gente. E mais, eles prenderam também, lá onde o Marighella morreu, na Alameda Casabranca, uma colega nossa, uma fotógrafa, que era da Folha da Tarde, quer dizer, se da Folha da Tarde, dava cadeia. Era da Folha da Tarde, que era Makiko Kishi, não sei se vocês conheceram, e a Makiko chegou, ela trabalhou muito comigo, fizemos dupla muitas vezes. A Makiko chegou, puseram ela na minha cela, e eu levei um susto, falei, Makiko, e estava tendo aquela balbúrdia lá, ela falou, é verdade, eu fui presa porque fotografei ele morto, e eu estava lá, fui chamada lá pelo jornal, fui enviada, e eu fui fotografar o local e me prenderam. Ela ficou, acho que, 2 dias presa, mas ela confirmou para a gente que era verdade a morte do Marighella. Então, é isso. E você ficou quanto tempo ainda na prisão? Você 9 chegou a ser meses acusada de alguma coisa, ser processada ou... processada, eles processaram todo mundo que eles prenderam aquele dia, aquela época, aquele dia, fomos processados como integrantes da ALN, né?
E aí, depois, acho que em 72, 73 ainda, nós fomos absolvidos. Como era o mesmo processo dos padres dominicanos, eles fizeram assim: quem era padre foi condenado, quem não era foi absolvido. E nós fomos absolvidos, né? E depois ainda teve recurso no Tribunal Militar, essas coisas, que acabou em 74, por aí, 75. Ainda tive problemas em 74, que eu era da TV Cultura, era da Internacional, e o Vlado e o Fernando Jordão, não, acho que já não era o Fernando Jordão, acho que era aquele que era do esporte, que foi para lá, acho que era o Orlando Duarte. Aí o Vlado me chamou e falou assim: o que você acha de passar essa primavera de lá em Lisboa? Eu falei: o quê? É o máximo, porque a gente estava ouvindo no rádio escuta o dia inteiro aquela música, Grândola, Vila Morena, era a Revolução Portuguesa. E aí eu ainda não podia tirar passaporte. E sabe quem me arrumou um passaporte? Foi lá na Polícia Federal, combinou, eu liguei para ele, foi na Polícia Federal, falou com o delegado lá, falou: leva a foto, vamos ver. Foi o Afanásio Jajade, lembra? Nosso colega que fazia cobertura policial. O Afanásio, quando era bem jovem, ele foi meu foca. E ele não gostava de ir no teatro comigo, de entrevista com artista, ele queria cobrir polícia. Eu falei: polícia eu não vou, vai aprendendo como se faz, depois você faz o que quiser. E ele foi meu foca. E então eu liguei para ele e falei: Afanásio, como é que eu faço? Tem a TV Cultura está me mandando para Portugal cobrir a Revolução dos Cravos, é a matéria da minha vida, e eu não consigo passaporte, não tenho direito. Eu falei: tem direito, sim. Ainda falou: tem, você só pode ter. Aí ele falou com um delegado, que eu não sei quem é, me mandou ir lá no dia seguinte, onde era a Polícia Federal, que era lá no Parque Dom Pedro, naquela casa linda, que já foi Câmara Municipal e tudo e tal. Ali era Degran, acho que era, Degran, se não me engano, e da polícia, era a polícia. Aí ele falou: vai lá e me encontra às 10 da manhã que a gente vê. E de tarde eu voltei com meu passaporte e no dia seguinte pude embarcar para Portugal. Então, eu falei isso, alguém fez um livro sobre a biografia do Afanásio, porque depois ele foi eleito deputado, né, estadual, e então vieram me entrevistar, ele recomendou, e eu contei essa história. Eu devo a grande matéria que eu fiz durante um mês de cobertura da Revolução Portuguesa para a TV Cultura, eu devo ao Afanásio, que foi meu foco. E você ainda estava na cultura do ano seguinte, quando houve a prisão do Vlado? Como, A Revolução dos Cravos foi em 74, né, 25 de abril de 74. Eu fiquei ainda acho que eu fiquei um mês de maio mesmo. Depois de Portugal, fui para a França cobrir a eleição presidencial. E o candidato do mundo da esquerda era o François Mitterrand, mas pela direita era aquele elegante Giscard d'Estaing. E toda a imprensa, tem que contar isso para vocês, toda a imprensa que estava em Paris lá, todo mundo falava que o Mitterrand ia ganhar. E fomos todos para o comitê do Mitterrand. E aí, quando foi meia-noite, assim, que veio o resultado, ganhou Giscard d'Estaing por um pouquinho, 1%, sei lá quanto dos votos,
mas ganhou Giscard d'Estaing, lá não tem segundo turno, nada. Aí, quem salvou a gente dessa, porque comemos barriga, né? A gente estava no perdedor, que era maravilhoso. Eu fiz a matéria sobre a resistência francesa, sobre tudo lá do Mitterrand, mas ele não era o presidente. E aí, quem salvou a gente, pelo menos os brasileiros, eu, pelo menos, foi o Realinho, o Reale Júnior, que era correspondente do Estadão, na França, e veio correndo salvar a gente e dar uma entrevista, fazer uma pequena análise do que tinha acontecido, que todo mundo achava que era o Mitterrand, mas não foi, que a França surpreendeu, parará, parará. Então, ele deu a entrevista, fez um comentário, uma análise, e com isso salvou minha matéria. E naquele tempo, meia-noite, eu entregava o filme, era filme preto e branco ainda, entregava o filme para o piloto da Varig, lá na Varig, e a matéria vinha para cá e entrava no dia seguinte, e tinha aquela coisinha assim do lado, via Varig. Não sei se vocês lembram dessas coisas. E aí entreguei a matéria no aeroporto e tudo, e o Realinho que me salvou, né? Falando quem era o Giscard d'Estaing e tal, e que a resistência era aquele sonho ali das pessoas, mas muita gente já não vivia na época e tal, e o Giscard era o desejo da França de ser chique de novo, mais ou menos isso, estou resumindo demais, né? De ser a que ditava moda e tal, então, foi assim. Depois voltei para Portugal, né? Eu queria ir para a África para ver como é que estava a questão das guerras coloniais, mas aí não fui. Aí eu voltei para o Brasil. E aí, logo na sequência, foi o assassinato do Vladimir Herzog. Um ano depois, um ano e meio depois. Uhum, O Vlado morreu em outubro, 25 de outubro de 75. A Revolução foi em abril de 74. Dia 25 é o mesmo. Aí, ó, uma coincidência, né? E trágica. E o Vlado, naquele dia, chegou assim, chamou a gente e falou: gente, a Clarice veio aqui, ninguém tinha telefone em casa, nem nada, né? Não era assim tão comum. Eu também não falava o telefone diante de uma situação assim, sei lá. A Clarice veio aqui e disse que a polícia foi me procurar em casa. E ela veio me avisar. E eu vou me apresentar amanhã de manhã. Foi isso que ele falou com a gente na redação, da redação ali. Reuniu ali naquele jardinzinho da TV Cultura todo mundo e falou isso: eu vou me apresentar amanhã. Né? Eu não sei o que eles querem, não tenho a menor ideia do que seja isso, mas eu vou. E ainda a pessoa ficou meio assim, ainda falei: Vlado, essa situação comigo. Ele falou: olha, se você acha melhor, viaja, some. Então, mas não tinha absolutamente nada. Aí ele falou: mas agora vamos fechar o jornal. Foi a última reunião do Vlado com a pequena redação que a gente tinha na TV Cultura. Então, agora vamos fechar o jornal. Aí cheguei em casa apavorada com aquilo, e no dia seguinte ele se apresentou. E andava lá pela TV Cultura um cara, chamava, não lembro, não sei o que, Nunes, que passava, ficava passeando lá, que apareceu de repente, e o pessoal dizia que ele era da polícia, que estava lá infiltrado na TV Cultura. Tal. Vou lembrar o nome dele depois, tentar lembrar. E aí, eu vi esse cara uma vez só. E aí, o Vlado se apresentou,
eu acho que naquele dia foi nem jornal, né? Uma coisa de louco. E à noite chegou na minha casa a Regina Passos, que era a que tomava conta do arquivo. E ela estava lá à noite, e, segundo ela, telefonaram para a TV Cultura dizendo que ele tinha se suicidado. E ela correu para avisar todo mundo que ela podia, né? Eu me lembro que eu caí no chão, eu caí. Quando ela falou isso, eu caí sentado no chão, eu não acreditava, não é possível, não é possível, né? E eles mataram o Vlado mesmo. Então, porque também tinha muito problema no jornal com a censura. A censura mandava telex toda hora. Um deles, que eu lembro bem, ele dizia assim, é proibido citar o nome de Dom Helder Câmara. Então, e o Dom Helder estava fazendo aquelas viagens pelo Brasil e falando mal da ditadura e tudo, como ele fazia outro santo que nasceu. Aí nasceu no Brasil. E aí é proibido falar o nome do Dom Helder Câmara. Então, a gente, quando dava a notícia dele, ele falava, o arcebispo de Olinda e Recife foi para o Rio de Janeiro, para sei lá para onde, a gente não punha o nome dele. Então, lia literalmente os bilhetes da censura, né? Tinha um quadro na redação de feltro cheio de telex da censura, assim, com aquelas taxinhas, e antes de fazer uma matéria, a gente tinha que olhar lá se aquilo estava censurado ou não. E muitas vezes a gente sabia de uma coisa ou outra pelo aviso da censura, a gente ainda nem sabia da notícia, eles já estavam proibindo. E a TV Cultura era muito visada, né? Porque eles achavam que a gente era meio liberal, e afinal é TV do governo, e nós tivemos como é que chama? Uma oposição muito grande. Aliás, olha que ironia, no jornal Shopping News, onde eu comecei e conheci o Hermínio Saqueta, grande figura, né? Aí, do trotskismo no Brasil, e aí tinha lá uma coluna, um cara chamado Cláudio Marques, e ele era totalmente a favor da ditadura dos militares, ligado, sei lá. E aí ele escrevia assim, o pessoal do hotel da Rua Tutóia, que é o DOI-CODE, está esperando a turma da TV Viete Cultura. E eu achava que esse Viete, isso ele escreveu acho que uma semana antes, e escrevia toda hora. Eu achava que esse Viete era para mim, porque eu era da Internacional, e fiz um especial sobre o fim da Guerra do Vietnã, que já estava, assim, como é, degringolando, fiz um especial bem grandão, de meia hora, para a TV Cultura, sobre a Guerra do Vietnã. E aí eu achava falar TV Viete Cultura era para mim, mas todo dia tinha notícia do Vietnã, né? Todo dia. E nós demos aquele final, nesse especial, dos americanos saindo, fugindo, correndo lá no aeroporto, né? E o Vietnã, aquele povo de pequenininho, pobre, paupérrimo, sofrido, que sofreu um genocídio, ganhou a guerra. Então, esse especial eu tenho texto ainda, está guardado aí. E é hora. E eu achava que era TV Viete Cultura, mas ele implicava com a TV Cultura. Toda semana ele punha uma coisa, deixa eu falar, aqueles comunistas da TV Cultura e tal. Ele escrevia coisa assim, não sei, né? E falando da TV Cultura, e aí chegou a escrever isso. O hotel da Rua Tutóia está esperando a turma da TV Viete Cultura. Rose, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui nessa série de programas que estamos fazendo, dedicado a lembrar, a entender o que foi o golpe militar de 64, que está completando 60 anos.
Lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E agora a gente passa de novo a palavra para a nossa entrevistada de hoje, para que dessa vez, sem perguntas, ela mande sua mensagem, faça sua fala para o povo que está aqui com a gente. Olha, muito, muito, muito obrigada. 60 anos de golpe não é para esquecer, não, é para nunca mais esquecer, não é? Agora, a gente acabou de comemorar 80 anos do Enfio. Então, o Enfio também trabalhou comigo na TV Mulher, ele fazia lá TV Homem, né, que a gente punha em preto e branco, dizendo que os homens não mereciam TV colorida. Então, o Enfio fez 80 anos, e eu acho que a gente não pode esquecer dele também, daquele gênio fantástico, de jeito nenhum. Então, eu lembrei agora, porque foi uma live assim, que eu fiz a respeito dele, e mandando um beijo bem grande para vocês dois. Casal 20, parabéns pelo Tutameia, viu? Parabéns mesmo. Eu sou, como é? Leitora, ia falar leitora, mas eu sou contumaz, leitora contumaz de vocês. Adorei a entrevista do Genuíno, tá? Então, um grande beijo, um abraço fraterno. Muito carinho. Muito obrigada, Rose. Muito obrigado, Rose. Tchau, boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.